né? A procissão em honra a São Francisco aqui no Ceará, dizem que é a segunda maior procissão do mundo. Já imaginaram? Igrejas começaram a ser construídas onde os mártires tinham sido sepultados. Começa aí a veneração dos mártires. Não tinha mais mártir. Então vamos venerar os mártires do passado. E começaram a construir igrejas onde os mártires estavam sepultados. É a veneração dos santos, dos mártires. Outra coisa, construção de templos. Tem um escritor inglês chamado Edward Gibbon. Ele fala do princípio do santuário, que não existia antes. A ideia de que o lugar de reuniões é um santuário. Isso é muito difundido ainda hoje, inclusive no meio evangélico. O santuário. Isso não existia na igreja antiga. Os únicos que se reuniam em templo na igreja primitiva foram os crentes de Jerusalém, que se reuniam no pátio do templo de Jerusalém. O templo de Jerusalém era um templo que... eu fui num shopping aqui com o Bruno. O templo de Jerusalém deveria ter o tamanho de uns 10 daqueles shoppings. Era imenso. E tinha pátios imensos. E as pessoas se reuniam nos cantinhos ali. É a única igreja que a gente pode falar, de certo modo, se reuniu num templo. Mas templos cristãos nunca existiram. Mais tarde, porque cresceu, no segundo século acharam um salão, a igreja de Dura Europos. Dizem que é a igreja mais antiga do mundo, porque é um salão em que eles se reuniam ali com alguns ornamentos ali, se reuniam lá, mas não existiam templos. Agora, esse princípio do santuário, de um lugar onde Deus habita, de um lugar sagrado, esse princípio que não existe no Novo Testamento, esse princípio entrou para o cristianismo e passa-se a ter a ideia de um lugar sagrado que ainda hoje existe. Eu lembro que uma vez eu fui numa igreja em Vitória do Espírito Santo, e eu entrei naquela igreja para conhecer, uma igreja muito grande, e eu cometi o sacrilégio de subir no púlpito. Na época eu não era pastor, tinha sido ainda santificado como pastor, né? No conceito deles, na igreja batista. Eu subi lá no púlpito para ver o salão. O zelador veio desesperado, né? Gritando: desce, desce. Falei, acho que o batistério estourou e né? Eu vou morrer afogado, deve ser isso. Desci desesperado, né? Desci em pânico, né? Cheguei, mas o que aconteceu? Ele: você não pode pisar aí é consagrado, né? Falei, nossa, agora já profanei tudo, né? Vai ter que consagrar de novo, né? Já destruí toda a santidade do negócio aí, né? Que ideia tola é essa? De onde isso veio? Veio desse tempo, do tempo em que basílicas começaram a ser consagradas ao cristianismo, uma ideia pagã. Nós aprendemos na Bíblia que o templo do cristão é o quê? É o corpo dele. E Calvino disse muito bem. Calvino disse: você quer ter reverência no templo? Tenha reverência dentro de você mesmo. Quer ter santidade no templo? Tenha santidade dentro de você mesmo. Todas essas mudanças aconteceram em decorrência da cristianização do império. O técnico tem uma palavrinha? Pergunta. Sim. Nessa época que estamos falando, o impacto do judaísmo já não era tanto ao ponto de influenciar dessa maneira. O judaísmo, ele representou uma, entre aspas,
uma ameaça ao cristianismo, mas no primeiro século, quando a igreja era eminentemente judaica. Então você percebe uma preocupação muito grande com o judaísmo entrando na igreja e as práticas judaicas, o cerimonialismo judaico entrando na igreja. Você percebe isso quando você lê o Novo Testamento, principalmente a carta aos Hebreus. Tanto que o autor de Hebreus se preocupa em mostrar que a ausência de aparatos, de vestes, de cerimônias grandiosas na igreja não tornava a igreja inferior ao judaísmo. Tornava, ao contrário, a igreja superior, uma vez que essas coisas eram somente sombras de realidades que os cristãos desfrutavam. Então, no primeiro século, essa ameaça existia. Muitos cristãos do primeiro século se sentiam muitas vezes tentados, cristãos judeus, se sentiam tentados a voltar ao judaísmo por causa da pompa, da grandeza e tudo mais, e o autor de Hebreus teve que lidar com isso. Assim como o apóstolo Paulo teve que lidar com isso quando escreveu aos Colossenses, por exemplo, que havia um judaísmo mesclado com um proto-gnosticismo lá em Colossos. E ele se preocupa também em mostrar que o cristianismo havia superado essa fase toda. Mas quando nós chegamos no quarto século, a presença do judaísmo e a influência do judaísmo sobre a igreja é fraca, é pífia. É pequena demais para você afirmar que essas coisas todas são decorrentes do judaísmo. Não são. Tá? A relação delas com o paganismo é muito mais intensa do que com o judaísmo. O judaísmo realmente, nesse tempo aqui, já não representa mais para a igreja uma presença marcante. Já não está mais daquela forma. Primeiro século, sim, seria verdade. Essa tentativa de judaicizar a igreja. Isso existia. Mas depois da destruição de Jerusalém, no ano 70, por Tito, essa força se perdeu. E aqui nós já estamos no quarto século, quinto século, já é algo bem posterior, é mais a presença do paganismo que está presente. Até por influência do imperador que era de origem pagã. Ele promove essas coisas, ele estimula essas coisas, ele patrocina essas coisas. E ele não tinha influência judaica absolutamente nenhuma. Tá? Uhum. O que pode ter acontecido, e isso sim faz sentido, né? O que pode ter acontecido pode ter sido o seguinte: não o estabelecimento disso em virtude de influências judaicas, mas a posterior justificativa disso, buscando essa justificativa no judaísmo. Aí sim, porque claro, os líderes cristãos não iriam buscar a justificativa disso no paganismo. Eles teriam que buscar a justificativa em fontes bíblicas. Aí sim. Quanto a isso, tudo bem. Isso você encontra até hoje. Quando você conversa com o padre sobre aquelas vestes e tudo mais, ele vai buscar elementos no Velho Testamento para mostrar a necessidade do sacerdócio que havia naquela época e tudo mais. Uma tentativa posterior de justificar biblicamente. Isto sim. Mas a entrada disso, a origem é pagã. Quem ia falar ali? Já fez a pergunta? Ok. Ali? Deu tempo? Só uma perguntinha lá atrás. Ali, tem dois irmãos ali. A senhora, depois o... Aham. Sim. A irmã está mencionando o texto que Agostinho, o texto da conversão de Agostinho. Esse texto foi escrito para cristãos, para pessoas já crentes, né? Mas Agostinho entendeu que esse texto era um texto de apelo à conversão, né? E de fato, para se revestir do Senhor Jesus é necessário ser convertido. Não é verdade? Isso significa o que é isso? Um total controle de Cristo sobre a vida. Ele fala, olha, não deixe que a orgia domine você, deixe que Cristo domine você. Esse é o sentido do texto, né? E ele compreendeu isso, né? Mas para ter o Senhor Jesus controlando sua vida, era necessário nascer de novo. E ele então creu. Tá? E aqui a última pergunta aqui, depois vamos ver as fotos. Ali. Não
não é uma coisa sem sentido, porque quando nós usamos paletó e gravata, isso não tem nenhum sentido cerimonial, isso não tem nenhum sentido religioso, não tem nenhum sentido de atribuir santidade a alguém. Isso é um costume que temos, e como qualquer costume, ele pode ao longo do tempo cair em desuso, né? Claro, a Bíblia ensina que nós devemos sempre andar em decência, em ordem. Eu uso paletó e gravata todo domingo, mas eu não uso isso porque eu atribua ao paletó ou à gravata algum sentido sacrossanto. Absolutamente. É um costume, eu pessoalmente gosto desse costume, eu acho que eu fico muito bonito, acho que eu fico lindo de paletó e gravata, e eu acredito que na nossa cultura, a vestimenta inspira nas pessoas um respeito maior. Na nossa cultura isso acontece. E eu acredito que eu terei alguns ouvidos mais atentos ao que eu digo quando estou falando na minha igreja de paletó e gravata, né? Então, isso por quê? Por questões meramente culturais. Mas não acredito que alguém de paletó e gravata é mais santo do que alguém que não está de paletó e gravata. Seria muito fácil se tornar mais santo se fosse assim, né? Não estou muito legal com Deus, é só botar a gravatinha, né? E está resolvido. Não teria sentido isso. Sim. Exatamente, é uma roupa, a irmã disse bem agora, é uma roupa que não é roupa de um sacerdote. É só ir no fórum aqui em frente, né? Vamos ver todo mundo lá de paletó e gravata, né? E quem mais usa paletó e gravata é advogado, que não são os maiores exemplos de santidade, né? Bom, eu posso falar isso porque eu sou advogado, então fico à vontade para falar. Eu sei que não é mesmo. Pois não, irmão? Olha, a mitra e a hóstia era usada pelos sacerdotes pagãos, sim. e hoje foi assimilada pela igreja. Foi assimilada pela igreja, e ele está dizendo o seguinte aqui para efeito de gravação: a mitra e a hóstia foi assimilada do paganismo pelo catolicismo, é verdade, e foi oficialmente assimilada na Idade Média. Deixou de se distribuir a ceia na base de pão e vinho e passou a distribuir a hóstia, isso por decisão conciliar na Idade Média, e aí até hoje fazem isso, algo procedente sem dúvida do paganismo. Vamos ver algumas fotos aqui que vão fortalecer essa ideia. Esse aqui é Marco Aurélio, esse aqui Marco Aurélio. Aqui, esse aqui, então o que é isso aqui? É um boi, exatamente, ele está ele está preparando o sacrifício desse boi. Ele está preparando o sacrifício desse boi, ele está queimando incenso aqui. Aqui tem incenso, ele está queimando incenso para oferecer o sacrifício desse boi, um boi enorme, né? É um boi muito grande, né? Ele vai oferecer esse boi a Júpiter.